Glória a Deus. Meus amados irmãos, queremos com alegria saudar a todos com a paz do Senhor. Vamos ficar de pé, fazer a leitura da palavra de Deus. No livro de 2 Crônicas, capítulo de número 7. Nós iremos ler alguns versículos para a nossa meditação, do versículo de número 13 ao versículo de número 16. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 13 a 16. Assim nos diz a palavra do Senhor: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Com a autorização da nossa irmã Rosa, vamos orar em gratidão a Deus por esta palavra, orando pelo nosso pastor presidente, para que Deus o traga em paz do campo missionário, orando uns pelos outros para que a boa mão de Deus continue estendida sobre nós. Querido Deus, Pai eterno, te louvamos, Senhor, e te bendizemos pelo privilégio de estarmos aqui nesta tarde. Senhor, tu sabes o quanto somos limitados. Tu sabes que se não houver uma atuação da tua parte, nada temos. Querido Deus, queremos te pedir pelo teu servo, pastor da igreja, que está retornando do campo missionário. Traz em paz. Pai, nós queremos te pedir por tantas vidas que estão ligadas e conectadas com este culto. Trata com eles da maneira que o Senhor quiser. Se utiliza de nós pela tua infinita misericórdia. Esta é a oração que nós te fazemos e, crendo, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero ser grato a Deus pelo privilégio de estar retornando à live. Já fazia alguns dias que não pudemos chegar, mas Deus preparou esta tarde de hoje para que estivéssemos meditando um pouco na palavra de Deus. Quero agradecer a Deus, ao nosso pastor presidente, pastor Roberto, a irmã Iraci, a irmã Roberta, que nos fez o contato, e as irmãs que aqui estão. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Esse texto que nós lemos nesta tarde, ele trata sobre a orientação de Deus para um verdadeiro despertamento espiritual. O templo de Jerusalém havia sido construído com tanta beleza, com tanta excelência, e quando Salomão ele vai consagrar esta casa de adoração a Deus, diz a Bíblia que a glória do Senhor
encheu aquela casa. E então Salomão se coloca na presença de Deus em oração, voltando às promessas divinas. E Salomão, ele ora a Deus acerca das mais diversas situações que poderiam sobrevir ao povo. Entre elas, aquilo que está em 2 Crônicas, capítulo de número 6, versículo de número 28, 29 e 30. Ele diz: quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e lavas, quando seu inimigo o cercar em qualquer das suas cidades, ou houver praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração dos filhos do homem. A resposta de Deus a Salomão vem em 2 Crônicas, no capítulo 7 e versículo de número 12. A Bíblia diz: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Então eu encontro aqui neste texto 4 coisas importantes que nós podemos observar aqui nesta tarde. Primeiramente, nós enxergamos aqui no texto um problema. Ele diz isso no versículo de número 13, quando a Bíblia diz que Deus diz: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Este aí é o problema, é a crise na agricultura. Todos nós sabemos que crise na agricultura é crise na fonte da sobrevivência do povo. Ele fala de doença, ele fala de peste, e Deus está dizendo para Salomão: se o meu povo orar nessa situação de pestilência, de crise econômica, eu vou ouvir, eu vou atender, eu vou trazer a solução. Então a primeira coisa que eu destaco desse texto era o problema. Segundo lugar, qual era a condição? A condição está no versículo de número 14. A Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí está a condição de humilhar e orar e se converter. Em seguida vem a promessa: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. E nos versículos 15 e 16 ainda tem mais promessas. Ele diz: estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Por quê? Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetualmente nela. Estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Como é que nós
podemos enfrentar o problema? Como é que um crente, um homem de Deus, a mulher de Deus enfrenta problema? Como é que a igreja de Cristo enfrenta os problemas da vida? A igreja, o crente, ele enfrenta o problema se humilhando. A igreja recebe a promessa de Deus de que quando a igreja se humilha e ora, Deus ouve. E não apenas ouve, Deus atende. E não apenas atende, Deus responde. E o povo recebe a promessa maior, que é a própria presença de Deus no seu meio. Aleluia! Então vamos ver 3 verdades que neste texto que acabamos de ler vai falar para nós. Primeira verdade, quem somos. Segundo, o que precisamos fazer. E terceiro, o que Deus nos promete. Aleluia. Então vamos, quem somos através desse texto. O versículo 14 começa e diz assim: se o meu povo. A primeira coisa que precisamos ter consciência é de que nós que cremos em Cristo e o nome está escrito no livro da vida, é que nós somos povo de Deus. Aleluia. Apesar da crise, apesar da doença, apesar da escassez financeira, apesar dos apertos de todos os lados, nós somos o povo de Deus, o povo da aliança. Apesar dos nossos pecados, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas mazelas, nós somos o povo de Deus. Apesar de por vezes a frieza, às vezes o marasmo espiritual, Deus continua sendo o Deus da aliança, Deus da nossa vida. Aleluia. Somos o povo escolhido de Deus, povo amado, povo chamado, povo convertido, povo justificado, o povo que está sendo santificado, o povo que perseverará até o fim, o povo que está sendo guardado por Deus, o povo que é propriedade exclusiva de Deus, o povo que é menina dos olhos de Deus, o povo que é herança de Deus. Nós somos o povo de Deus. Aleluia. Esta é a verdade mais maravilhosa que você pode ouvir nesta tarde. Apesar das lutas que você está passando, os dramas que você está vivendo, das angústias da tua alma, entenda isso: nós somos o povo de Deus. Se cremos em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós somos povo de Deus. Quem diz amém, irmãos? Mas tem uma segunda verdade aqui, porque o texto diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Nós somos o povo que chama pelo nome de Deus. Olha, irmão, Deus é a nossa identidade. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. A nossa confiança está em Deus. Nós somos o povo que chama a Deus. Nós somos o povo que olha para as alturas e diz: de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia! Glória a Deus!
Aleluia, nós chamamos pelo nome de Deus. Deus é a nossa identidade, Deus é a nossa confiança. Mas em terceiro lugar, que o despertamento espiritual, o verdadeiro avivamento, ele é obra de Deus. A agenda do avivamento não está nas nossas mãos. Nós não produzimos avivamento, pois avivamento é obra de Deus. Mas esta obra precisa passar pelo arrependimento da igreja. A igreja precisa preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. Aleluia! Eu tenho uma palavra de Deus nesta tarde para nós. Deus tem pressa em se manifestar na minha e na tua vida. Olha como começa aí o versículo de número 14. Ele diz: se o meu povo, é uma condicional. É possível que o povo de Deus, em alguns momentos, quando vem a peste, quando vem a crise financeira, quando vem a doença atingindo a família, atingindo a igreja, atingindo a cidade, atingindo a nação, é possível que os corações se endureçam, que as pessoas fiquem frias espiritualmente. E o que Deus está orientando a sua igreja é: quando a crise bate em nossa porta, quando o problema chega, quando a doença chega, quando a crise financeira chega, quando os homens não têm resposta para os dramas da vida, então é hora da igreja clamar a Deus, buscar o Deus Todo-Poderoso. É quando nos voltamos para Deus, é que Ele se volta para nós. E quando a terra está sedenta, é que as torrentes, elas começam a cair. Aleluia! É quando você tem sede de Deus, que Deus derrama da torrente do seu espírito. Mas agora o texto vai mostrar o segundo aspecto da mensagem. Primeiro, o texto diz quem somos: povo de Deus. Segundo, é o que precisamos fazer: se humilhar, orar, se arrepender. No versículo 14, a primeira coisa que precisamos fazer é nos humilharmos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. O mundo vai ser impactado quando o mundo olhar para a igreja e ver a igreja se humilhando debaixo da poderosa mão de Deus. Porque, irmãos, o juízo, ele não começa lá fora. O juízo, ele começa pela casa de Deus. Povo de Deus não pode ser soberbo. Povo de Deus não pode ser arrogante. Povo de Deus não pode ser presunçoso. Deus está falando conosco nesta tarde e está dizendo: é hora de humilhação, porque eu rejeito ao soberbo. O avivamento começa quando a igreja bota a boca no pó. Nesta tarde Deus está te chamando: coloca a tua boca no pó. Talvez assim ainda haja esperança. Meus irmãos, por vezes nós somos os maiores impedimentos para a obra do avivamento, do agir de Deus, do operar de Deus. Por quê, pastor? Nosso orgulho, nossa soberba. Quantas vezes a soberba, a arrogância está muito disfarçada no nosso coração. É por isso que avivamento começa com choro, com prantos, com o coração quebrado, com a humildade, com a humilhação diante de Deus.
A primeira coisa que precisamos fazer é nos humilharmos. Aleluia. Receba essa palavra nesta tarde. Ao invés de ficar colocando culpa em A, culpa em B, culpa em C, ao invés de estar procurando o responsável por esta situação, o céu te diz: te humilha, te quebranta, aleluia, te dobra, aleluia. Porque Deus, irmãos, Ele resiste ao soberbo. Receba essa palavra esta tarde. É hora de se humilhar, é hora de chorar, aleluia, é hora de parar de brigar, é hora de começar a chorar. Chorar por quê? Chore pelos seus próprios pecados, chore pelas suas próprias falhas, chore, se humilhe. Se nós quisermos a manifestação genuína do Espírito Santo no nosso meio, foi o que Deus orientou no tempo do profeta Joel, quando a grande crise também estava atingindo a nação, uma crise financeira, uma crise moral, uma crise espiritual, uma crise política, uma crise por todos os lados. E aí a crise trouxe fome, trouxe peste, trouxe doenças. Aí Deus diz assim: ainda assim, agora mesmo, convertei a mim de todo o coração, e isso com jejum, com pranto, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor. Aleluia. É hora de nós humilharmos debaixo da potente mão de Deus. Que diz amém, irmãos? Primeira coisa que eu tenho que fazer nesta tarde: se humilhar. Em segundo lugar, é necessário que a igreja se volte para Deus, não só com quebrantamento, mas também com oração, porque está escrito assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Irmãos, Deus não rejeita o coração quebrantado. Deus não rejeita os humildes de espírito, pois a Bíblia diz que os humildes de espírito é que são herdeiros do reino de Deus. Mas o povo de Deus, se quer a presença de Deus na vida, é hora de orar. Se nós queremos uma visitação de Deus na nossa vida, é hora de colocar a boca no pó e começar a buscar o Deus Altíssimo em oração. Irmãos, não tem nada mais poderoso neste mundo do que Deus que responde à oração quando você se coloca de joelhos. Aleluia. Irmãos, quando eu e você se coloca de joelhos, o braço onipotente de Deus é acionado. Porque a oração, irmãos, já disse o pregador, ele conecta a fraqueza humana com a onipotência divina. A oração conecta o altar da terra com o trono do céu. O braço de Deus não está encolhido, os ouvidos de Deus não estão fechados, Ele está pronto para ouvir a sua oração. A Bíblia diz que quando Jacó orou no val de Jaboque, ele disse assim: eu não te deixarei ir, se não me abençoares. A Bíblia diz que ali, aleluia, a vida de Jacó foi mudada. Como Elias orou no cume do Carmelo em tempo de grande sequidão e as torrentes de águas desceram. Como Neemias orou e chorou, e a cidade de Jerusalém, que estava debaixo de escombros,
teve sua reconstrução em 52 dias. Como Jesus orou e chorou no Getsêmani, e derramando gotas de sangue e lágrimas, e ali a maior batalha da humanidade foi travada, e Jesus sai dali para enfrentar de cabeça erguida o Gólgota. Como os discípulos que choraram e clamaram a Deus, e o céu respondeu às súplicas dele. Glória a Deus. É hora da gente, meus irmãos, não só se humilhar, mas orar ao Deus dos céus. Aleluia. Glória a Deus. Mas em terceiro lugar, o texto está dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar. Tem muita gente como fariseus que se contentou apenas com a oração pela oração, apenas como um ritual, apenas como uma rotina religiosa. Mas o Senhor está dizendo a Salomão, isso é palavra de Deus a Salomão, é palavra de Deus também para nós. Deus quer que nós não apenas oremos, mas Deus quer que na oração nós busquemos a face de Deus. Aleluia. Nós busquemos a presença de Deus. É dizer como Jacó: eu só saio daqui, aleluia, quando o Senhor me abençoar. Eu só saio daqui, desta oração, deste clamor, quando eu começar a ver o céu por dentro, quando eu contemplar a tua glória, quando eu contemplar a tua majestade. Tem gente que dobra o joelho, ora, faz os seus pedidos, faz as suas orações e encerrou o assunto e vai embora e perde o melhor. Aleluia. E qual é o melhor da oração? É quando Jeová chega perto e começa a se manifestar, derramar a sua glória. Glória a Deus, glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Isso faz lembrar de Moisés, quando o povo pecou lá em Cádiz Barneia. Deus disse assim: eu vou destruir esse povo e vou começar uma nova nação através de Moisés. Moisés olhou para o Senhor e disse assim: Senhor, o Senhor perdoa os pecados do seu povo, ou o Senhor risque o meu nome do livro que escrevesse. Aí Deus diz assim para Moisés: tá bom, Moisés, então eu não vou com vocês, eu vou mandar um anjo. Aí Moisés diz: Senhor, se tu não fores conosco, não nos faça subir. O anjo é muito importante, mas não é suficiente. Aleluia. Olha para Choremia. A terra prometida é boa, manda leite e mel, mas não é o principal propósito nosso. A maior necessidade nossa é a tua presença, é buscar a tua face, é te conhecer na intimidade. É da gente conhecer Deus, irmãos, na intimidade. Desejo ardentemente a presença de Deus manifesta na nossa vida. Experimentar a manifestação da glória de Deus, de contemplar o céu se abrindo e Deus descer de tal maneira no meio da igreja, de que todos estão sendo tomados por um sentimento de temor e de reverência. Eu tenho uma palavra de Deus para a gente aqui esta tarde. O céu continua se abrindo, a glória de Deus continua se manifestando.
Oh, aleluia. Você já experimentou a presença de Deus manifestada, irmãos? Quando a presença de Deus ela se manifesta, a gente esquece de comer, a gente esquece de problema, a gente só fica dizendo assim: eu só não quero sair daqui, porque é tão gostoso. A gente não sabe se chora, a gente não sabe se sorri, a gente não sabe se grita, se pula, aleluia, aleluia. Deus quer liberar a presença dele sobre a tua vida. Não importa o ambiente que tu estás. A Bíblia diz que a presença de Deus chegou lá onde Pedro estava, na prisão. A presença de Deus chegou lá onde Paulo e Silas estavam presos. Eu quero dizer nesta noite, nesta tarde, na autoridade do Espírito Santo, onde você estiver, se você buscar a presença, ela chega. A presença chega. A presença chega. Aleluia. Glória a Deus. Mas há uma outra exigência de Deus. Ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos. Parece algo sem lógica que alguém se proclame ou se intitule ou receba esse título de povo de Deus e ao mesmo tempo vivendo em maus caminhos, praticando coisas erradas. Mas o que Deus está a dizer para o meu povo é o seguinte: a minha presença ela é retida de vocês, porque há caminhos maus, há pecados, há transgressões, há desobediência, há dureza de coração, há formalismo religioso, há infidelidade, há imoralidade, há corrupção, há frieza, há mornidão espiritual. E Deus está dizendo assim: é necessário romper com essas práticas, porque o Deus Santo, 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 Ele não convive com o pecado. O pecado, ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Avivamento vem em resposta à confissão de pecados. Tem gente que se acha perfeito. Tem gente que acha que não tem falha nele, que só tem problema nos outros. Mas nesta tarde Deus está dizendo assim: se humilhe, se renda, reconheça quem de fato você é. Mas vamos concluir. Primeiro ponto, quem somos. Segundo ponto, o que devemos fazer. Mas agora, em terceiro lugar, o despertamento espiritual, ele acontece. O que Deus nos promete, em consequência do que nós fizemos por sua graça e bondade. Primeira coisa que acontece, quando a gente faz tudo isso, quando a gente busca, quando a gente ora, quando a gente se humilha, a primeira coisa que acontece é Deus nos promete nos ouvir. Aleluia, glória a Deus. Ele diz assim: então eu ouvirei dos céus. Deus está prometendo, se nós levarmos Deus a sério e cumprimos o que Ele nos exige, Ele vai nos ouvir dos céus. As janelas dos céus serão abertas. A fonte da vida hão de brotar poderosamente. E aí o que vai acontecer, pastor? O poder de Deus se manifestará. A glória de Deus se manifestará. Deus ouvirá o nosso clamor. Aleluia. A segunda coisa que Deus faz, que Deus promete, Ele diz assim: eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Irmãos, não tem nada mais terrível para a igreja de Deus
do que ter pecados não perdoados. O pecado, ele é maligno. O pecado é pior do que qualquer enfermidade. Mas mais do que qualquer enfermidade que pode nos levar à morte física, o pecado, ele produz, irmãos, algo chamado morte eterna. O pecado é engano. O pecado é uma mentira. O pecado é uma farsa. Promete prazer e paga com desgosto. Promete liberdade e escraviza. Promete vida e mata. O pecado, ele vai levar você mais longe do que você gostaria de ir. O pecado, ele vai reter você mais tempo do que você queria ficar. O pecado custa um preço mais alto do que você gostaria de pagar. O pecado destrói a paz, destrói a alegria. O pecado, ele destrói a comunhão com Deus. O pecado, ele destrói relacionamentos familiares. O pecado, ele destrói a comunhão com os irmãos. O pecado, ele é terrível. E a única maneira de nós experimentarmos a presença de Deus é orarmos a Deus, nos humilharmos diante de Deus, e Deus, aleluia, ouvir a nossa oração, perdoar os nossos pecados e santificar o seu povo. Aleluia, aleluia. Mas finalmente há uma promessa bendita para nós. Aleluia. Deus diz assim: eu sararei a sua terra. Aleluia. Quantas terras feridas, quantas terras que produziam e não produzem mais, quantas terras que foram maltratadas pelo tempo, que perderam o seu valor. Mas nesta tarde Deus está dizendo: eu sararei a sua terra. Aleluia. Não é o pastor Iveson que está falando isso, é a palavra de Deus. Ei, a terra será sarada. Lobarebiduzia fora manachora maior. Escuta o que Deus está falando contigo nesta tarde. Não importa o que fizeram com a terra, não importa o que aconteceu com a terra, eu, Deus, tenho poder de sarar a terra. Eu tenho poder de sarar a terra. Alguém olha para a terra e diz assim: essa terra não produz mais. Alguém olha para essa terra e diz: quem te viu e quem te vê. Aleluia. Você sabe qual é a terra que Jeová está falando nesta tarde? Sabe ou não sabe? Oh glória, aleluia. Mas Deus nesta tarde está dizendo assim: eu vou começar um tratamento com a terra. Aleluia. A última palavra sobre a terra é minha, não é de alguém, é minha. Aleluia. Eu sou o Senhor da terra. Aleluia. Eu estou sentindo graça de Deus nesta tarde para dizer: há terras arrasadas, há terras que parece que não tem mais dono, que todo mundo entra e faz o que quer. O Senhor está marcando esta tarde e está dizendo: eu vou sarar
a terra. Eu vou sarar a terra. Eu vou sarar a terra. Olha, irmãos, um dia eu estava lá no sertão, uma dificuldade grande, pagar aluguel, tanta coisa, pouca gente, aleluia. E um dia de madrugada, eu orei a Deus: Deus, como é que vai ser, Senhor? É sempre assim, às vezes está faltando o básico, aleluia, oh glória a Deus. Mas diga assim comigo: Deus sara a terra, Deus sara a terra. Aí um dia, na escola dominical, eu abri a garagenzinha para entrar uns quase 15 crentes. Quando eu abri a garagem, parou um carro bem bonito na porta da garagem. Aleluia, desceu uma irmã elegante, parou na frente da nossa igreja lá, na garagenzinha, aí disse assim: essa igreja, ela é coligada à CGADB? Aí eu disse: ela é coligada à CGADB. Nosso pastor, inclusive, na época, era da diretoria da CGADB. Ela disse assim: então, eu quero dizer uma coisa ao senhor, eu vou vir aqui cultuar hoje à noite com a minha família. Eu disse: tá bom, venha cultuar, será muito bem-vindo. E eu disse: rapaz, um povo chique desse vai entrar nessa garagenzinha, as cadeirinhas de plástico, pouca gente, meu Deus, como é que é isso? E Jeová dizendo assim: eu sou o Deus que saro a terra. Aleluia. Está chegando o socorro. Porque a última palavra é de Deus. Eu fiquei pensando: esse povo vem nada à noite, vem nada, esse povo vem não. Mas vieram, chegaram, sentaram no cantinho. E sabe aquele culto que Jeová libera a sua presença, libera a sua graça? Foi aquele culto, aquela noite que liberaram, Deus, foi maravilhoso o culto, animado. Quando terminou o culto, veio aquela família e disse assim: pastor, a gente tem uma coisa para dizer para o senhor. A gente vai ficar fazendo parte aqui nessa igreja. Aí eu disse: e vocês são de onde? Aí eles disseram: eu sou do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quarta-feira meu marido vem e ele vai conversar com o senhor. Aí eu disse: tá bom. Aí na quarta-feira veio o marido dela. Eu acho que eles podem estar até assistindo a live. O evangelista Raimundo, a irmã Ana Cláudia. Voltaram para o Espírito Santo eles. Aí eles chegaram no dia, outro dia, ele disse assim: eu quero conversar com o senhor. Eu disse: diga. Ele disse assim: eu sou o gerente dos recursos humanos da empresa que está na transposição do Rio São Francisco. Sou eu quem coloco e sou eu quem tiro. Aleluia. E eu vim dizer uma notícia para o senhor: eu não quero ninguém aqui dessa igreja desempregado. Aleluia. A terra vai ser sarada. Deus vai mandar recursos. Recebe essa palavra nesta tarde. A terra vai ser sarada. A empresa não vai se quebrar. A porta não vai se fechar. Jeová está mandando recurso nesta tarde. Irmã Rosa, aquele povo ficou lá, congregando com a gente, 3 anos. Enquanto a gente estava pagando aluguel, eles ficaram lá. Quando faltou 2 meses da gente ir para o prédio próprio, eles foram embora. Aleluia. Eu cuido de você. Eu vou cuidar de você. Receba essa palavra.
Te prostra diante da minha presença nesta tarde. Te humilha nesta tarde. Reconhece que tu é pó. Reconhece que tu não pode. Reconhece que tu não faz. Reconhece que tu não tem. Reconhece, porque quem vai fazer sou eu. Não é a tua capacidade, não é a tua habilidade, não é os teus conhecimentos. Te dobra, te dobra, te dobra, te dobra, te dobra, te dobra. E quando tu te dobrares, eu sararei a tua terra. Nesta tarde, o céu está dizendo: tu precisa de cura. Tua casa precisa de cura. Tua família precisa de cura. Tua mente precisa de cura. Teu coração precisa de cura. E Deus está dizendo: se o meu povo se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, Deus vai ouvir dos altos céus e Deus vai perdoar os nossos pecados e Deus vai sarar a nossa terra. Aleluia. Deus promete, e Ele é poderoso para cumprir. Deus nesta tarde está dizendo para a gente: não espere piorar mais. Não espere ver como vai ficar. Não tente da sua maneira, não corra. Não, mas eu ainda tenho que falar com fulano. Não, mas eu ainda tenho que falar com Beltrano. Não, mas eu ainda vou conversar com Beltrano. Não, mas eu ainda vou falar com Ciclano. Não. Deus está dizendo: o tempo de você se desarmar é agora. O tempo de você buscar é agora. Aleluia. Escuta o céu dizendo para você nesta tarde: eu sou o teu melhor recurso. Aleluia. Dá para a gente dizer para a gente aqui mesmo, e você aí em casa, diz para alguém que estiver do seu lado, ou então diga para você mesmo, diga assim: o céu é o nosso melhor recurso. O céu. O céu. O céu. Salomão, no templo tem ouro, mas o céu é o teu recurso. Salomão, no templo tem prata, mas o céu é o melhor recurso. Nesta tarde Deus está falando comigo e contigo. E está dizendo: o tempo de desfrutar da minha presença é hoje. O tempo de desfrutar da glória do céu aberta é hoje. Encerro lendo o versículo 16. Porque agora, não é amanhã, agora, escolhi e santifiquei esta casa. No tempo de Salomão, a casa era o templo. No tempo de hoje, faz assim, ó: a casa sou eu. Aleluia. Diga assim comigo, bate no seu pé, diga assim: Deus escolheu e santificou esta casa. Esta casa. Aleluia. Para que o nome dele esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os olhos de Deus e o coração dele todos os dias. Encerro dizendo: casa de Deus. Encerro dizendo: terra de Deus. Deus está com os olhos em você. Aleluia. Deus está com os olhos em você. Pastor, o senhor não sabe que tipo de terra eu sou. Pois bem, Ele sabe e está dizendo assim: os meus olhos estão fitos em ti.
Os meus ouvidos estão abertos para ti, terra. Deixa eu te sarar, terra. Deixa eu te curar, terra. Aleluia. E o que é que eu faço, pastor? Só te humilha diante dele agora. Aleluia. Diz para ele quem você é. Diz para ele que você já tentou e não consegue só, e que sem ele não vai ter jeito. Feche os teus olhos e te quebranta diante dele. É só você e ele. Diz para ele: oh Deus, eu sou tua terra. Eu sou tua terra. E a tua palavra diz que o Senhor é poderoso para sarar a terra. Então sara esta terra. Sara esta terra. Sara esta terra. Oh Deus, onde houver uma terra que está se humilhando, onde houver uma terra que está orando, onde houver uma terra que está te buscando, sente terra, o orvalho do céu caindo agora. Sente terra, a chuva serôdia caindo e molhando você, terra. Seja molhado, terra. Seja molhada, terra. Seja molhada com renovo, terra. Seja molhada com graça. Seja molhada, terra, com o envolvimento do Espírito. Olha o renovo descendo, terra. Olha eu te envolvendo, terra. Sente, 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 terra. Jeová vai te tomar aí agora. Olha línguas estranhas descendo, terra. Ó terra, ó terra. Ninguém vem de você, terra. Ninguém vai te comprar, terra. Ninguém vai te poder apoderar, terra. Tu és terra minha. Terra minha, oh Espírito Santo, eu vejo pelos olhos da fé Ele entrando em terras, terras desvalorizadas. Jeová está dando valor agora nestas terras, terras doentes. Olha ele curando agora. Eu curo a terra. Quem pede é para fora, manto. Ela me choremasse. Olha eu orando a terra agora. Alguém dizia que não ia produzir, mas eu já estou vendo as folhas nascerem. Olha as flores brotando. E o céu dizendo: ei terra, te prepara para frutificar outra vez. Te prepara para florescer outra vez. Te prepara para ser elogiada outra vez. Eu preparo um novo tempo de cura, terra. Entre o foramas, elemite a terra vaciar. Ô terra, começa a dar sinal. Terra, começa a dar sinal que a palavra entrou na tua mente, no teu coração. E já começa a te voltar para Jesus agora. Você que está na sua casa, aleluia, digita aí: eu quero voltar. Eu preciso de cura. Eu preciso ser sarada. Vai terra, te entrega para Jesus agora. Onde estará a primeira pessoa para Jesus? O céu está aqui esta tarde. Seja a boca de Deus para alguém e diga assim para ela: hoje, diga aí, hoje tu sais sarada, terra. Já chegou a primeira vida para Jesus. Vem mais, terra. Terra, hoje é teu dia, terra. Onde está a segunda pessoa? Eu não sei se tem alguém para cantar. Eu queria convidar vocês que estão aqui, você que está em casa, para ficar de pé. Chegou a segunda vida para Jesus. Jeová vai sarar terras aqui. A gente vai adorar aqui.
E Deus vai sarar lá e vai sarar aqui também. Deus vai trabalhar lá e vai trabalhar aqui. Eu estou sentindo o céu mexendo as terras. Onde está a terceira pessoa? Vem, terceira. Vem agora. Aleluia. Recebe a visita do Espírito Santo. Recebe. Aleluia. Pode soltar o playback da nossa irmã. Oh, como a vacia. E a gente aqui vai adorar e vai dizer: eu estou aqui, me humilhando diante de ti, buscando a tua face. E se prepare para sair daqui sarada. Receba essa palavra. Você não vai ser sarada amanhã, nem depois da manhã. O céu te diz: sairás daqui hoje sarada. Já chegou a terceira pessoa. Onde está a quarta? Coloca aí. Eu quero. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.